Oi, pessoal, tudo bem? Na última resenha a gente conversou um pouco sobre movimento com qualidade e os pilares que a gente deve prestar atenção para nos movimentarmos com mais qualidade. Então, primeiro vamos relembrar desses 8 pilares, né? Estou aqui com a minha colinha. Então, primeiro é a consciência corporal, é a gente entender os nossos movimentos, é a gente perceber o nosso corpo no espaço, é a gente ter consciência de nós mesmos, né? Nós estarmos nesse corpo. Depois, o segundo é o alinhamento articular. É uma a articulação estar alinhada à outra no momento do exercício ou até mesmo numa posição estática. A terceira é a postura, é a gente ter consciência da nossa postura, como a gente está distribuindo a nossa carga, se a gente distribui mais para o lado direito ou para o lado esquerdo, e como cada parte do corpo está em relação ao todo. O quarto são as curvaturas da coluna, né? A gente manter as curvas da coluna sempre no neutro, até porque as curvas foram feitas para dissipar melhor as cargas, né? Como a gravidade. Quinto é a concentração, é você focar no momento presente, né? E também é se concentrar em qual parte do corpo deve mexer e qual parte do corpo deve ficar estática, né? Na hora do movimento ou do exercício. Também sobre o sexto, né, sobre as características desse movimento, né? Ele deve ter fluidez, que significa ter um movimento contínuo, um movimento controlado. Ele também deve ser harmonioso e ser também coordenado. O sétimo refere-se às capacidades físicas, né? A agilidade, a força, a velocidade, a flexibilidade, a mobilidade, a resistência, o equilíbrio e a coordenação. São 8. Elas devem ser estimuladas de forma equilibrada, né, entre si, não uma ser mais ter mais, por exemplo, eu ter mais aptidão física na força e ter quase nada de equilíbrio, por exemplo, né? Elas têm que estar equilibradas. E por último é o ego, é você se concentrar em você, né? Você se ver as suas limitações, como você pode melhorá-las e focar na sua evolução, né? Evitar comparações com outros. E hoje eu quero dar um depoimento para vocês, né, que tem tudo a ver com esses pilares que eu acabei de mencionar e também sobre movimento com qualidade. Desde pequena, eu sempre fui muito ativa fisicamente e eu tive uma influência enorme de toda a minha família, afinal eu sou a caçula. Eu me lembro de, né, na infância, de ir no Olímpico ver meu pai jogando handebol, ele é atleta de handebol, de ver ele chegando das corridas suado em casa e de ver ele frequentando, né, a academia. Já minha mãe, ela me levava bastante na academia Física e Forma e enquanto ela treinava eu adorava assim, ficar naquele ambiente. A minha irmã mais velha, Maíra, ela foi atleta de natação e eu me lembro bem quando ela começou a praticar triatlon na academia Estação ainda. E eu lembro que isso me gerou, né, me despertou a curiosidade sobre esse esporte, o triatlo. E a minha irmã do meio, a Juliana, ela era atleta de tênis e eu sempre me lembro de várias viagens de ônibus, a gente indo bastante para Curitiba para ela participar, né, de campeonatos. Então eu estava imersa num ambiente muito propício, né, para o exercício físico e isso faz toda a diferença para uma criança, né? Crianças que têm esse exemplo dentro de casa, a probabilidade delas serem adultos ativos, né, durante o resto da vida é muito maior. A minha infância ela foi muito ativa. Até os 13 anos eu fiz um pouco de tudo. No colégio eu tive durante a educação física, né, foi uma educação física muito rica, porque eu tive, além dos esportes tradicionais, o futebol, futsal, basquete, vôlei, o handebol, tive experiência bastante com atletismo, fiz aquelas escolinhas fora em outro turno, né, de ginástica rítmica, participava das Olimpíadas também.
Fora do colégio, eu fiz tênis, squash, street dance, fiz balé, que mais? Natação, triatlon, fiz um pouquinho também. E também eu tive a oportunidade de fazer trabalhos manuais, assim, de pintar gesso, tela, tecido. E quase todas essas modalidades eu fiz por pelo menos um ano e participei de algumas competições também. E isso me possibilitou estimular vários padrões motores e várias capacidades motoras. Então eu construí uma base muito diversa, né, de vários tipos de movimento e experiências. A partir dos 13 anos eu me especializei no Taekwondo, que é uma arte marcial coreana. Pratiquei por mais de 10 anos, peguei a faixa preta, fiquei um bom tempo afastada, agora faz uns 2 meses que eu retornei. E sem eu ou os meus pais saberem disso, eu acabei fazendo o que é o mais indicado em termos motores, que é a criança, assim, até 12, 13, 14 anos, vivenciar o máximo que ela puder de modalidades, experiências corporais e também experiências, né, por exemplo, as pinturas que estimulam coordenação motora fina. E depois dessa idade, né, desses 12, 13, 14 anos, você se especializar em uma ou em algumas modalidades. E hoje, além do taekwondo, eu faço também musculação terapêutica com um pouquinho de pilates solo, treinamento funcional e corrida. E tudo isso, né, que eu já pratiquei até aqui, me ajuda a ter muito mais consciência corporal, a me movimentar com muito mais qualidade e me permite também ser mais ativa, porque se eu vou para algum lugar, alguém me chama para fazer um beach tênis, eu tenho segurança de ir lá e fazer esse tipo de atividade, e assim como outras. E é engraçado que agora me veio na cabeça que eu nunca sofri lesões sérias. No máximo que eu tive foi uma ou duas torções de tornozelo, eu nunca quebrei nada, nunca rompi nada. Então, assim, lógico que além do fortalecimento adequado, eu ter padrões motores, bastante experiências, minhas capacidades físicas serem bem equilibradas, isso me ajuda a me movimentar com mais qualidade e, consequentemente, eu tenho mais segurança, eu tenho mais qualidade de vida, porque eu não tenho dor, né? Então você se sente confiante também para fazer aquele tipo de movimento, porque é algo que você já fez, né? E se não fez, mas tipo, nossa, já tem uma bagagem dessa, então isso eu acho que eu consigo fazer. Eu sempre falo, né, que o meu sonho é aprender a surfar, que um dia eu vou morar na praia e nem que se eu for velhinha eu vou aprender a surfar. E então, assim, o que eu gostaria de deixar para vocês hoje é sobre a importância, né, de quem tem filhos ou de quem é adolescente de estar estimulando o máximo que conseguir vários tipos de modalidade. Se não faz nenhuma, começando a fazer uma coisa já tá ótimo. E que se você é mais velho, nunca é tarde para você começar a sair do sedentarismo, começar a fazer, nem que for uma caminhada, subindo um degrau de cada vez, né? Você vai se sentindo mais confiante, você vai vendo que você vai se movimentando melhor, sua postura fica melhor, você caminha melhor, você sobe um lance de escada com mais facilidade, e isso é muito gratificante. E eu brinco assim que é só a pessoa vivendo esse processo que ela consegue enxergar a maravilha que é você poder se exercitar sem dor, com qualidade e levar isso para o resto da sua vida. Então, experimentem coisas novas e bons treinos.